Bom dia pessoal, vamos dar início a mais um plano semanal. Infelizmente semana passada eu estava incapacitada de fazer o vídeo, certo? Mas essa semana já tudo certo e vamos em frente. Vamos dar início então ao nosso plano semanal, o que a gente está esperando para a próxima semana, falando no mercado acionário brasileiro, BMF e gráfico semanal. Vamos lá então pessoal, o que nós temos? Muito simples, estamos aí nessa área do limbo, não temos um padrão confirmado, simplesmente temos essa área de 11,52 que há muito tempo a gente vem dizendo aí que são oportunidades de fazer um top trade. Fora isso, nada mais o que comentar, pessoal. Qualquer outra coisa comentar vai ser encher linguiça. Então vamos ao próximo gráfico, um gráfico um pouco mais interessante. Temos aqui a CEMIG, certo? CEMIG, gráfico semanal. E vamos ver o que ela está mostrando para nós. Vamos lá então, o que nós temos? Tivemos mais uma entrada pequena, mas é uma entrada de força de compra, onde pessoal, exatamente onde a gente estava esperando, 19,20, portanto nada muito fora do que nós estávamos esperando. Para mim, isto não é um padrão, certo, confiável, que eu opere muito e especialmente em mercado lateralizado. Como vocês podem ver, pessoal, se vocês conseguem ver essa lateralização do mercado, ou para aqueles um pouco mais precisos, tendo o topo como este e o fundo como este, vocês vão ver que o mercado vai, volta, tenta ir de novo, volta, tenta ir de novo, volta. Então o mercado é totalmente lateralizado. Se vocês verem aqui de janeiro, vamos voltar um pouquinho mais aí, de novembro do ano passado até novembro deste ano, já quase início de dezembro, vocês podem ver que a CEMIG fez movimento de alta, mas acabou terminando no mesmo ponto onde começou o ano passado. Portanto, mostra aí, pessoal, mercado lateralizado, cuidado do cemitério dos mortos, dos traders, perdão. Para mim, simplesmente uma inside bar aqui, certo? Uma barra dentro da outra, nada para operar e ainda mais em mercado lateralizado. Vamos dar um pulo na Cyrela. Cyrela, nós tivemos uma grande entrada de compra aqui, mais uma vez respeitando 15,57. O que eu faço questão de mostrar para vocês é, olhem o tamanho dessas sombras, pessoal. Portanto, tenham muito cuidado ao estipular a entrada e principalmente o stop de vocês, porque afinal de contas o mercado pode vir simplesmente pegar o stop de vocês, subir, pegar o stop de vocês, subir, fazendo assim lucro em cima do stop. Nós temos aqui um pequeno padrão de candle, certo? Para mim isso ainda continua sendo uma lateralização ainda mais fácil de ser vista do que na CEMIG. Olhem a quantidade quase precisa de toques no extremo superior e olhem a quantidade quase que precisa de toques no extremo inferior. Para aqueles que querem traçar com a sombra, lembrando aí, seria um pouquinho mais abaixo, seria em volta aí de 15, um número psicológico interessante, e aqui teríamos o nosso canal de operação. Bom, para mim não basta só ver esse candle aqui, gostaria de ter visto ao menos então um fechamento positivo, que não foi o que houve. Estarei passando ou acompanhando durante a semana para ver, quem sabe a gente tem um novo teste nessa zona e aí a gente consegue um movimento à alta. GGBR4, pessoal, um martelinho, sim, nós estamos ainda em tendência de alta, como vocês podem ver aí, desde maio, junho, uma grande tendência saindo de 12 indo para 18, R$6 numa ação de 10, quase R$10 é muito, né, pessoal? E aqui estamos aí chegando a 19, um número interessantíssimo como para identificar zona de suporte, resistência, e a última vez que o preço esteve aqui nos deu essa grande engolfing de baixa que nos levou aí a uma queda gigantesca. E quando o preço atingiu a mínima, nos deu um martelinho e nos levou aí a alta quase novamente, que nem o gráfico que a gente viu, em início desse ano, final desse ano, 0 a 0 para aqueles que simplesmente compram e esperam aí o mercado fazer movimento. Vamos então Itaúsa, pessoal, bastante movimentação nos bancos, certo? Acho interessante ficar acompanhando essa ação porque tem dado bastante movimento com um volume muito interessante. Infelizmente aqui nós temos um padrão de continuação de alta, tá? Esses dois padrões aqui formam um padrão de continuação de alta, mas notem, pessoal, por favor, que aí agosto o mercado vai, volta, vai, volta, vai,
volta, vai, né? Pode ser que volte aqui, isso a gente não sabe, claramente aí uma lateralização em topo, certo? Aqui nós temos um topo, aqui nós temos um topo, aqui nós temos um topo. Portanto, tenham cuidado para estipular as operações de vocês. Para mim, simplesmente gostaria que a Itaúsa subisse, subisse, subisse e chegasse aí 9,50, 9,60 para então definirmos realmente se a gente vai embora, ir para o norte ou vamos ir para o sul. Até lá, nada o que fazer. E aqui vocês podem ver um Melbanco, outra é a Holding Itaúba, pessoal, um martelo aqui um pouco mais definido. Qual é o melhor entre esse e o que a gente estava acabando de ver? A administração da posição nessa ação é muito mais fácil de estipular aí uma entrada, um objetivo rápido, um stop bem curto e se der, deu, como toda probabilidade, se não der, a gente pelo menos está diminuindo o risco de uma maneira bem tranquila e bem lógica. Lame, pessoal, além de nós termos tido semana passada esse martelo de baixo, o que o mercado fez? Veio para baixo, voltou a testar a nossa zona de suporte e resistência. E agora, pessoal, para mim, este candle aqui não mostra nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Nós estamos aí na área do limbo. Para mim, então, fácil, vamos passar para a Petro. Muita gente com muita surpresa, ai, a queda da Petro, olha só, o que a gente tinha sinalizado semana passada, pessoal, olha, um lindo martelo em topo, provavelmente queda e bum, né? O que aconteceu? O mercado desabou, saiu aí de quase 21, foi a 18,80 em entrada de compra na linha de suporte muito tempo traçada por nós, portanto, aqueles que entraram vendido teriam aí uma grande zona para fechar as operações ou no mínimo fazer uma administração da posição. O que eu espero da Petro para a semana que vem, pessoal? Para mim não espero nada, ela pode subir, ela pode descer, certo? Gostaria, como sei que vocês colocam a arma na minha cabeça, que a Petro voltasse a testar esta zona aqui, confirmando realmente essa linha de tendência de alta, e aí então buscaria uma nova operação aqui ao redor de 20 com 30. Vamos a Vale, Vale aí, entrada de compra, número da China, tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe, afinal de contas a gente está analisando tecnicamente, não é preciso acompanhar essas notícias fundamentais. O que a gente tinha? Um candle de definição no início da semana passada, uma probabilidade de venda, viemos a testar a nossa zona de suporte e resistência, que funcionou perfeitamente como suporte, nos voltou aí ao fim da semana passada, que foi e mesmo da semana retrasada, que foi o fechamento da semana retrasada. Portanto, pessoal, a área do limbo, tenham cuidado, realmente se a Vale conseguir romper 33 com uma força, ela vai ir aí a um 36 com muita probabilidade de sucesso. E aqui a gente poderia aí traçar já essa linha de alta e a zona de confluência podem ter certeza que é essa daqui, sem precisar nem colocá-la, afinal de contas vamos desenhar aqui. Vejam, pessoal, linha de confluência, suporte e resistência, aqui um padrãozinho e boom ou para baixo, lembrando que as zonas são tanto para alta como para baixo. Vivo fora do ar, nós temos um padrão de continuação de tendência aqui é baixa, né, pessoal? Apesar, se nós olharmos com mais atenção, nós veremos claramente essa pequena lateralização. É normal quando mercado acionário brasileiro, ainda com poucas ações, quando as principais, as blue chip, né, estão lateralizadas, a grande maioria das outras ações também estão lateralizadas. Temos uma pequena entrada de compra no nível que a gente já esperava, certo? 44, como vocês podem ver, o mesmo nível da semana passada e não é o mesmo nível da semana retrasada, e jogamos aí até 45, fechando a 44,91. Gostaria de ver uma Vivo com uma força compradora, voltando aí, quem sabe, a 46,50, 46,80, e aqui sim a gente conseguiria, quem sabe, um impulso dessa magnitude aqui. Então, portanto, essa semana eu gostaria que mercado abrisse, quem sabe voltasse aqui, pegar aqueles stops bobos aqui embaixo e simplesmente conseguisse fechar no mínimo acima de 46. Pomo, Marco Polo, o que a gente teve? Semana passada falamos desse padrão, mostramos aí um tweezer em zona interessante de compra, o mercado realmente respeitou
esse padrão de candle que a gente tinha dito que não era muito legal a administração do trade referente a esse padrão. Mas vamos ao trade aí, identificado zona de suporte, padrão de candle, entrar comprado aí, o mercado subiu de 5,40, 45 a 5,80, subiu aí quase a 6, mas voltou fechando felizmente acima de 5,74, que é a nossa zona de suporte e resistência, mas lembrando que isso é uma zona e essa sombrinha aqui faz para aqueles que simplesmente colocam 1, 2, 3 centavos aí abaixo, que são pegos de bobeira e acabam ficando fora do movimento. Vamos ao Ibov, pessoal. Ibov, nada muito interessante. Nós tínhamos semana passada um candle de definição. Essa semana nós tivemos um pequeno candle de formação de compra. Lembrando, esta lateralização, acho que todo mundo já está enxergando na Ibovespa. A gente já tinha sinalizado há um bom tempo atrás, mas já dá para ver aqui. Gostaria de ter visto essa sombra maior. Imaginem, pessoal, uma sombra desse tamanho aqui, com um martelinho mesmo fechando negativo, um fechamento fraco, mas tivesse uma sombra desse tamanho, mas no mínimo uma sombra desse tamanho, né? Mas legal seria uma sombra desse aqui, testando essa linha que já nem existe mais, mas entrar comprado aí no mínimo 300 pontos num índice futuro é bem interessante. Fiquem de olho, essa pequena lateralização acho que pode vir a ser importante essa semana, se a gente perder esta zona aqui, pessoal, segurem-se que a gente vai vir ladeira abaixo no mercado acionário brasileiro. Não percam o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre mercado de FX, mercado de futuros, commodities e grande abraço, até o próximo vídeo.